Conta-nos o irmão Emmanuel, em A Caminho da Luz, que o Cristo, desde tempos imemoriais, nos envia os seus mensageiros para implantar o seu evangelho de amor. Dentre muitos, se destacaram Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo. Os postulados de Sócrates constituem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Daí, chegando o tempo, veio Jesus com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos, de reuni-los em corpo de uma doutrina. Veio implantar a lei de amor e afirmar a vida além túmulo, afirmar a sobrevivência da alma. Caibachuto, no livro que aparece na tela, reuniu as parábolas e os ensinos de Jesus. E entre elas está o pão da terra e o pão do céu, que é o nosso tema. Mas é bom, em primeiro lugar, esclarecer o que é uma parábola e por que Jesus falava por parábola. Parábola é uma história que tem por fim transmitir uma lição. É uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. Então, no Livro dos Espíritos, questão 627, nós podemos ler: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. E lá no Evangelho, capítulo 24, ele nos diz: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Então, Jesus fez uso das parábolas com o fim de esclarecer melhor seus ensinos. Usou figuras e quadros das ocorrências cotidianas para facilitar, pelo método comparativo, a compreensão das coisas espirituais. Então, as parábolas de Jesus são ensinos de plena atualidade, porque ele falou para a alma imortal. As parábolas de Jesus, tiradas da realidade do mundo cultural e social, eram contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. Cada parábola servia para uma determinada situação de nossas vidas. Ele usou, como já foi dito, para esclarecer melhor os seus ensinos. E o ensino de Jesus diz respeito ao nosso destino na imortalidade. É preciso ter consciência de que a imortalidade é a nossa divina herança. Por isso Jesus falava para todos, sobretudo para os espíritos que viverão eternamente. O Evangelho de Jesus é, portanto, um código moral universal para cada situação vivida pelo Espírito. Há uma resposta neste Evangelho. Então, a divulgação do Evangelho tem como objetivo não a nutrição do corpo físico, mas que seja distribuído o pão da alma, para que, bem nutrido, nenhum espírito se perca. É preciso, então, muito cuidado com os ensinamentos que se transmitem aos outros. Porque há pão do céu, assim como há pão na terra. Há alimento para a alma, assim como há alimento para o corpo. O alimento do corpo acaba. O da alma permanece para a vida eterna. O que é da terra, na terra permanece.
o que é do céu persiste para a vida eterna. Então, o mestre, em determinado momento de sua convivência com os apóstolos, roga ao apóstolo Pedro que administre às suas ovelhas o alimento espiritual, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Então, Jesus confiava ao companheiro Pedro o cuidado justo de não permitir se adicionarem agentes tóxicos ao alimento espiritual. Que, conforme Caibá, a luta entre o espírito e a matéria parece vir de tempos imemoriais. Basta passar um relance de vista na história para que nos convençamos das transformações sucessivas porque vem passando o nosso mundo. Então, certamente, o nosso mundo passa por transformações, sempre houve fenômenos. No momento atual, passamos por um fenômeno devastador, que é a pandemia, mas fenômenos de ordem física e intelectual nunca deixaram de se produzir desde tempos imemoriais. Não podemos esquecer que o conhecimento elevado é o pão espiritual que vai saciar a fome do aprendizado do espírito. Ora, se esse pão espiritual estiver deturpado, se esse pão estiver deteriorado, certamente não poderá alimentar adequadamente o pensamento daqueles que o recebem. Afirmou Jesus, no Evangelho capítulo 3, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, aqui na terra nós somos peregrinos. Seguramente, nenhum de nós tem domicílio fixado aqui. Certamente, conforme diz Haroldo Dutra, tivemos o bilhete de vinda. O bilhete de volta está comprado, mas não é dado conhecer a data do retorno. Ninguém sabe. Portanto, cumpre-nos dar boa conta dos compromissos que assumimos perante o Cristo. Somos vigilantes, cuidando com dedicação e zelo daqueles que Ele nos haja confiado. Porque daí, se assim não procedermos, a pergunta fica no ar. Será que só esperamos egoisticamente que Jesus venha satisfazermos os caprichos imediatos? Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso modelo e guia. É guia porque conhece o caminho. Modelo porque não mentiu para agradar e não enganava para conquistar. Ele nos exorta a segui-lo para vivermos eternamente, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ele veio até nós para inaugurar uma era de respeito e grande afeto coletivo. Então, Jesus é a nossa bússola, mas o leme da embarcação está em nossas mãos. Há quanto tempo? Milênios. O nosso espírito, que é imortal, tenta matar a fome do pão do céu para fazer jus à sua imortalidade. Nós estamos falando aqui em se tratando dos interesses da alma, interesses imperecíveis. Então, o Evangelho tem uma orientação segura para nos conduzir de volta. Sacia a nossa sede e a nossa fome de pão espiritual. Tem um conhecimento vasto. Está presente a todo momento em nossas vidas. Sabemos que toda organização religiosa na Terra tem por finalidade maior
a grandeza da vida espiritual. Mas daí reconhecemos que o Espiritismo é um abençoado celeiro desse pão, esse pão que sacia a nossa fome espiritual. E essa doutrina, o Espiritismo, é uma doutrina libertadora de consciências. Em suas linhas de trabalho, há certeza e esperança, entendimento e alegria. Daí, o nosso irmão Bezerra, na Agenda 21 para a Doutrina Espírita, recomenda que transformemos os centros espíritas em escolas do espírito e do amor e que comecemos o nosso aprendizado com base, com ênfase no Evangelho de Jesus. Estejamos, meus irmãos, convencidos que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma deve ser o culto dominante do aprendiz. Ou então, prosseguiremos a jornada nas mesmas obscuridades mentais e emocionais do passado. Precisamos trabalhar para despojar-nos desse homem velho. É preciso, portanto, para tanto, conhecer a essência espiritual do ensino de Jesus. Tudo no mundo das formas se transforma. As circunstâncias se modificam com as horas. E nem todos os dias são iguais. Mas somente o que permanece é a essência do ensino de Jesus. Por isso, o Evangelho deve ser lido com espírito, não separando o texto do contexto, porque o contexto é fundamental para ler com inteligência. O Evangelho, a sua lição, é uma semente viva, uma semente que todos devemos semear, mas semeá-las no coração. E daí fica claro o que diz o irmão Emmanuel no livro Fonte Viva, que seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. E, lógico, o reino de Deus não surge com aparências. Inicia-se, desenvolve-se, consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração de cada um de nós. Por isso, Kardec, no Evangelho capítulo 17, item 3, nos afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, meus irmãos, quem trabalha para o que é do céu, trabalha para o engrandecimento moral e espiritual de si próprio e dos seus semelhantes. Mas estamos cansados, às vezes, de presenciar e ver que, saciada a fome do corpo, ainda existe uma grande multidão que carece do amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia. Essa multidão vem sendo vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da compreensão. Vejamos, qual o sentido da palavra vergastada? Significa, no texto, uma lapada, uma chicotada. E qual o sentido da palavra azorragues aí no texto? Significa não apenas o chicote, mas um padecimento moral. Então, essa multidão carece, pela fome de luz e de harmonia, está sendo chicoteada pelo padecimento moral da discórdia e da incompreensão. Por quê? Porque muitos têm medo de utilizar adequadamente os talentos que o Senhor lhes oferece e recolhem-se à ociosidade. Tem medo da ação,
é capaz de apodrecerem na preguiça. Chegam ao fim do corpo físico sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Eles esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto. Ora, meus irmãos, é necessário que algo de si, que algo de eu, surja em favor de si mesmo, em favor de mim mesmo. A misericórdia de Deus é infinita, mas Ele espera a nossa cooperação nesse trabalho que nos compete, que é pessoal, que é intransferível, que Deus não nos deu a razão e a inteligência para que ficasse sem serventia. Deus não nos deu a vontade para não querer, não nos deu a atividade para ficar inativo. Então, como aprendizes, compete-nos o dever da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. É preciso, portanto, considerar que para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração. Oração que pede luz, amor e verdade. No Evangelho, capítulo 27, item 5, está escrito, se eu não me engano, por João: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido será o que pedires. Mas é preciso ter cuidado, porque é ilógico deduzir que basta pedir para obter. É preciso que nós nos curvemos perante a sabedoria do Pai Celestial, nas questões que não compreendemos, que ao invés de ser a nossa vontade, que seja feita a vontade dele, porque ele só quer o nosso bem, e melhor do que nós, sabe o que nos convém. Então, está no pensamento o poder da prece. Lembremos que, quando pronunciamos o Pai Nosso, solicitamos a Deus: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos o pão de cada dia. Essa é a oração mais perfeita que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso é um poema glorificando a Deus e estimulando o homem a ser bom. Então, não podemos esquecer que, além do pão, alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, pedimos também o pão espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, meus irmãos, conforme o irmão Emmanuel, a prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, se assim é, perguntamos: de que valeria as magníficas parábolas do Mestre e seus maravilhosos ensinos sem a imortalidade? Sem a certeza da sobrevivência para a aquisição da felicidade prometida? Já sabemos, no início, afirmamos que Jesus usou as parábolas para esclarecer melhor os seus ensinos. E Caibá Schutter reforça, nos dizendo que a doutrina de Jesus é a sanção do amor em sua mais ampla expressão. É a doutrina do progresso moral e espiritual. É a doutrina da imortalidade da alma, da vida eterna. Então, esse Evangelho, ele está presente em nossas vidas, porque nas menores experiências, no trabalho, no lazer, no lar ou na via pública, o Mestre está sempre a nos convidar ao exercício incessante do bem. Mas, para compreender integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Jesus é o caminho permanente para o amor. E o irmão Emmanuel nos afirma que para decodificar
dos seus ensinamentos, da sua mensagem, precisamos de uma chave. Esta chave é a doutrina. Esta chave é a doutrina. E Jesus, o mestre, Kardec, o professor, Jesus, a porta, Kardec, a chave. Então, não é possível imortalizar a vida na matéria. A matéria é de natureza perecível, finita, secundária ao espírito. E o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Caibá Schüttel nos diz que há trabalho e trabalho, assim como há pão e pão, assim como há tesouro na terra e tesouro no céu. Mas trabalhai, trabalhemos, não pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece para a vida eterna. Lógico, indubitavelmente, cada um é orientado de acordo com o seu trabalho e seu pensamento. A sua vida prossegue de acordo com o que pensamos. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. Por isso, temos certeza de que ninguém pode nos impedir o acesso à fonte de luz infinita. É preciso saibamos querer. Daí, aqui repito as frases de Haroldo Dutra. Chegou a hora da evolução consciente. Chegou a hora de caminhar às claras, pois o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para o mundo atual. É a doutrina que nos ajuda a conseguir amealhar conhecimentos e a nos alimentar do pão espiritual. Que Jesus nos abençoe, envolva-nos no seu infinito amor e faça de cada um de nós instrumento da sua paz.